A nossa igreja tem estudado continuamente, sequencialmente, a carta de Paulo aos Efésios, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 2. Efésios, capítulo 2, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 10. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Como dito, nós temos estudado sequencialmente a carta aos Efésios. O reverendo Renato expôs nos últimos domingos o capítulo 1 e agora nós iniciamos o capítulo 2. Ouçamos a leitura da palavra do nosso Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus eterno, a Tua palavra foi lida, Pai. E neste momento nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra venha ao encontro daquilo que precisamos ouvir, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, sem dúvida alguma, é uma das cartas mais ricas de toda a Escritura. Paulo passou ali aproximadamente 3 anos naquela cidade, e durante esse tempo que ele esteve ali, ele teve a oportunidade de ensinar, de expor, de testificar, de doutrinar, de encorajar aqueles irmãos da cidade de Éfeso em Cristo Jesus. E Paulo, sem dúvida alguma, ele tinha um grande amor por aqueles irmãos. Se nós lembrarmos do que foi lido no primeiro capítulo, do que foi exposto pelo reverendo Renato nos domingos anteriores, nós podemos ver claramente esse amor de Paulo pelos Efésios. Se nós voltarmos aí uma página da nossa Bíblia, dermos uma rápida olhada no capítulo 1, especialmente nos versículos 15 e 16, nós podemos ver o apóstolo Paulo fazendo uma menção direta, uma menção clara à fé daquele povo, ao amor que aqueles irmãos nutriam entre eles. E Paulo chega até mesmo a expressar que dava graças a Deus por isso e orava por eles. Olha o que diz o versículo 15 e o versículo 16 do capítulo 1. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ainda no primeiro capítulo, nós conseguimos ver o apóstolo Paulo louvando a Deus pela obra que foi feita na vida daqueles irmãos. Nós podemos ver no capítulo 1 a obra da Trindade sendo claramente mencionada pelo apóstolo Paulo. Se nós fizéssemos aqui uma nova leitura do capítulo 1, nós poderíamos perceber o apóstolo Paulo mencionando o Pai, quando o Pai escolheu, elegeu, predestinou. Podemos ver o Filho sendo mencionado, nos redimindo dos nossos pecados, nos fazendo convergir para Ele. Podemos ver
o Espírito Santo nos selando para o grande dia do Senhor. Só que na continuidade dessa carta, quando nós entramos no capítulo 2, nós percebemos que o apóstolo Paulo ele queria mais. Ele demonstra isso, que ele não estava plenamente satisfeito com aqueles irmãos da igreja de Éfeso. Paulo queria que aquela igreja aprendesse mais, mesmo reconhecendo a fé, mesmo reconhecendo o amor daqueles irmãos, Paulo queria que eles ainda assim conhecessem mais sobre o poder que agiu na vida deles. E por isso, Paulo continua os seus ensinamentos. Para que isso pudesse acontecer, aqueles irmãos, os efésios, eles precisavam conhecer de uma maneira mais profunda o estado em que eles se encontravam. E para conhecer o tamanho da graça de Deus sobre as nossas vidas, meus irmãos, nós precisamos entender primeiramente o estado deplorável que nós nos encontrávamos. E é isso que Paulo faz no capítulo 2. É interessante nós notarmos que esse trecho que nós lemos, os 10 primeiros versículos do capítulo 2, nós podemos fazer uma distinção bem clara, de uma divisão desse capítulo, onde no primeiro momento, naqueles 3 primeiros versículos, o apóstolo Paulo enfatiza quem nós éramos. Olha só, novamente, acompanhe comigo novamente, mantenha sua Bíblia aberta. Capítulo 2, os 3 primeiros versículos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós. Repare aqui que Paulo faz uma mudança no pronome que ele usava. Isso não é por acaso. Paulo inicia falando em vós, falando em vocês. Olha só, vocês que estavam mortos nos seus delitos, nos seus pecados. Mas logo em seguida, Paulo altera esse pronome e coloca um nós. Paulo se inclui naquela situação. Isso deixa claro que quem estava morto não era apenas eles, mas também nós, todos nós. Paulo demonstra isso, se incluindo que tanto os judeus como os gentios, todos estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Continuando a leitura, ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A partir do versículo 4 até o versículo 6, depois de mostrar a nossa realidade, Paulo aborda o que Deus fez conosco. Olha só, ele continua dizendo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E por fim, a partir do versículo 7 até o versículo 10, Paulo vai trazer o porquê. Qual a razão de Deus ter feito isso? De ter pego homens, mulheres, crianças, todos mortos, e ter feito o que o próprio Deus fez. Para entendermos melhor, meus irmãos, vamos então nos debruçar inicialmente nos 3 primeiros versículos, que afirma ali quem nós éramos, quem é que nós éramos. Repare que no primeiro lugar, já no início, no primeiro versículo, o homem está morto. Paulo inicia dizendo, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A morte que é mencionada por Paulo aqui, logo no início do texto bíblico, não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. É uma morte espiritual na qual o homem ele não tem mais qualquer condição de fazer algo que venha a agradar a Deus. Eu não sei quantos dos irmãos tiveram a oportunidade, não boa, de ter contato com alguém morto, né, de ter essa situação, seja em um velório, seja em outra ocasião. Mas quando você tem ali próximo a você um corpo, alguém morto, obviamente, o que nós percebemos é que esse morto, ele não responde a nenhum estímulo físico. Se você tocar no morto, ele não vai sentir nada, ele não vai responder de nenhuma forma. Se você chamar o morto, gritar pelo morto, nada ele vai fazer, porque ele está fisicamente morto.
Da mesma forma acontece quando estamos mortos espiritualmente. Aquela pessoa que está morta espiritualmente, morta no seu delito, morta no seu pecado, ela é incapaz de responder a qualquer estímulo espiritual. Se nós fizermos um panorama de toda a Bíblia, a primeira vez que nós vamos encontrar a morte sendo abordada, sendo mencionada na Bíblia, é lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, nós vamos ver o momento onde Deus ordena a Adão, que Adão poderia ali desfrutar de toda a criação, aproveitar de todo o jardim onde ele estava, mas Deus faz uma ordem, deixa bem claro que de uma árvore ele não poderia comer. Se ele comesse, o que aconteceria? Ele certamente morreria. E foi exatamente isso que aconteceu. Talvez você pode até estar pensando, irmão, mas Adão não morreu naquele momento. Obviamente, a morte de Adão naquele momento, em Gênesis 2, não é uma morte física, é uma morte espiritual. Daquela forma como aconteceu, Adão, a partir daquele momento, Adão se distanciou de Deus. Adão manteve um relacionamento distante de Deus. Adão ficou alheio às coisas de Deus. Adão ficou indiferente às coisas de Deus. Em Gênesis 3, quando Adão come daquele fruto, quando ele desobedece, quando ele é omisso no seu papel de homem, e a sua mulher Eva também come, naquele momento, a concepção que Adão e Eva tinham sobre Deus, a ideia que eles tinham sobre Deus, o conceito que eles tinham sobre Deus, é diminuído. O pecado faz isso conosco. Quando nós pecamos, o pecado faz com que nós pensemos em Deus de uma forma como Ele não é. O pecado faz com que nós pensemos em Deus como se Ele fosse igual a nós. E é interessante nós lembrarmos que Adão, no momento em que ele peca, que ele desobedece, que ele percebe o que acontece ali, Adão se esconde. Adão, ele faz algo para tentar cobrir a sua vergonha pela desobediência. E trazendo isso para a nossa realidade, é isso que nós fazemos também. Quando nós caímos, quando nós pecamos, nós buscamos algo em nós mesmos para cobrir a nossa falha. Nós buscamos algo em nós mesmos que vai fazer nós tentarmos de alguma forma compensar o nosso erro. Nós buscamos algo em nós mesmos para tentar de alguma forma nos justificar diante de Deus. E Adão fez isso. Adão tentou ali cobrir as suas vergonhas, com aquelas folhas. Meus irmãos, Adão naquele momento, Adão morreu. E conforme está escrito lá em Isaías, e nós podemos relembrar, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que não ouçamos. Isso que é a morte espiritual, é a separação, é o afastamento de Deus, é o afastamento da sua santidade, é o afastamento do seu amor, da sua justiça, da sua glória. Voltando lá para o texto de Efésios, o apóstolo Paulo continua dizendo, vocês estavam mortos, mas é interessante que ele diz, mortos em quê? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando nós falamos aqui em delitos, os delitos podem ser entendidos como desvios do caminho. Uma vida de delitos é uma vida distante daquela via estreita, é uma vida distante do caminho que é reto, é uma vida que vai se assemelhar àquela vida que é descrita lá no Salmo 1, é aquela vida onde eu vou ouvir o conselho dos ímpios, vou andar com pecadores, vou me assentar com escarnecedores. Portanto, todo o nosso caminho acaba sendo desviado por causa dos delitos que existem no coração. As decisões que são tomadas para se andar em um caminho de pecado. E muitas vezes essas decisões, essas tomadas de decisões, não são nem percebidas. Porque esse ser humano, sem Deus, ele está morto. Ele não tem condições nem mesmo de perceber esse seu estado. Essa pessoa, o apóstolo Paulo fala que ela está morta também em seus pecados. E quando nós vemos aqui pecados, pecados são inclinações, são pensamentos, são palavras, são obras, são aquilo que fazem o ser humano errar o seu alvo, que tem que ser o alvo de glorificar a Deus. Enquanto os delitos são desvios
que fazem da vida do indivíduo uma vida tortuosa, uma vida sem destino, sem certeza, os pecados aqui não vão descrever apenas um ato definido, um ato específico pecaminoso, mas um estado de pecado constante. E nós estávamos mortos nesse estado de pecado constante. Meus irmãos, obviamente, essa morte espiritual que é mencionada pelo apóstolo Paulo, ela não vai nos impedir de fazer coisas boas. Possivelmente, você conhece alguém, um indivíduo não crente, que é um bom pai, que é um bom cidadão, que é uma pessoa que moralmente se mantém de maneira aprovada, é uma pessoa que familiarmente é responsável. Se nós fizéssemos aqui um rápido exercício, certamente lembraríamos de vários conhecidos dessa forma, que são boas pessoas aos olhos humanos. Mas, meus irmãos, essa pessoa, por mais correta que seja, por mais ética que seja, por mais caridosa, por mais generosa, por mais que ela tenha todas as qualidades que a gente consiga imaginar aqui nesse momento, nós podemos ter uma certeza completa de que esse indivíduo, ele está morto se ele não tiver Jesus. Se ele não tiver em Jesus, ele está morto em seus delitos, em seus pecados. E absolutamente nada que ele possa fazer, absolutamente qualidade alguma que ele possa demonstrar, tem a capacidade de reconciliá-lo com Deus. Ele está morto. E o apóstolo Paulo menciona que enquanto nós mortos, nós andávamos segundo algumas forças que governavam as nossas vidas. Que forças são essas? Vamos olhar novamente o texto. Nós podemos ver lá que a pessoa está morta em seus delitos e pecados, ela é filha da ira e ela é governada por algumas forças. São elas o mundo, o diabo e a nossa natureza caída. Meus irmãos, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Quando falamos em curso, nós podemos lembrar de um rio, uma trajetória, o curso do rio. O mundo aqui, quando nós falamos que andávamos segundo o curso desse mundo, o mundo não é um sinônimo da natureza maravilhosa que Deus criou, mas o mundo é um sistema que pressiona cada pessoa a se conformar com os seus valores. O mundo é o local geográfico onde os delitos, onde os pecados, eles vão acontecer. É o ambiente natural para que as obras da carne, que as obras do pecado possam crescer. Ao andar no curso desse mundo, o indivíduo que está morto, lembre-se disso, ele está morto, ele começa a abraçar o pensamento do mundo, ele começa a achar que o pensamento do mundo faz algum sentido, ele começa a entender que a filosofia do mundo faz algum sentido em sua vida, e ele afasta-se da possibilidade de ter a imagem de Cristo formada em si. Ele começa a andar longe de ter no seu pensamento uma cosmovisão cristã. E nós sabemos que existe uma mentalidade que governa esse mundo. E a Bíblia nos fala isso de maneira muito clara, que o mundo jaz no maligno, no diabo. O diabo é quem atua nos filhos da desobediência. O diabo rebelou-se contra Deus, nós sabemos disso, e agora ele deseja também que os homens desobedeçam a Deus. Lá no Éden, o diabo agiu e fez com que Adão e Eva caíssem em desobediência. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar. Nós, enquanto mortos, estamos aqui diante de um inimigo que é invisível, mas ele é real. O diabo não dorme, o diabo não tira férias, o diabo exerce uma influência maligna sobre as pessoas sem Deus, que acabam sendo influenciadas por essa mentalidade do maligno. Nós não podemos de maneira nenhuma subestimar os seus desígnios. Nós precisamos ser cautelosos, sabendo que o nosso inimigo, ele tem a sua missão. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Sem Deus, as pessoas, esses indivíduos mortos, sucumbem ao governo de Satanás, sucumbem ao governo desse mundo. E assim, então, eles passam para o próximo estágio. Eles começam a fazer a vontade da carne, e essa vontade da carne passa a ser algo natural para eles. Aqueles anseios impuros,
aqueles anseios injustos que nascem no coração pecador, passam a ser ações pautadas por uma vontade corrompida da carne. E essas pessoas, sujeitas à sua própria carne, elas começam a pecar de maneira deliberada. Começam a pecar por uma vontade própria, elas passam a querer pecar, porque agora elas obedecem o curso deste mundo. Elas estão obedecendo à sugestão de Satanás, estão completamente distantes de Deus, com o pecado fazendo parte integral de suas vidas. Meus irmãos, nós, enquanto pecadores, nós temos um impulso natural em fazer o mal. O mal não está apenas numa estrutura exterior. O mal procede principalmente do interior do nosso próprio coração. Nós já temos isso enraizado na nossa natureza. Nós praticamos o mal constantemente porque a inclinação do nosso coração é toda para o mal. E o homem, meus irmãos, não tem absolutamente condição nenhuma de mudar essa natureza. Essa é a sua realidade. Uma realidade de gente morta nos seus delitos, morta nos seus pecados, sujeita às inclinações da carne, sujeitas às sugestões do diabo. Estamos nós mortos. Por nossa natureza, nós somos filhos da ira, como nós acabamos de ler. Estando mortos espiritualmente, estamos prontos para seguir o curso deste mundo, para fazer aquilo que o diabo quer, para se inclinar à nossa própria carne. Quando estamos longe de Cristo, estamos mortos por causa do pecado, estamos condenados sob a ira de Deus, estamos entregues a nós mesmos. E assim, meus irmãos, nós teríamos que suportar por toda a eternidade a manifestação do furor de um Deus todo-poderoso que é justo. Se nós tivéssemos aquilo que merecíamos, certamente teríamos apenas a condenação. Todos nós éramos assim, como Paulo disse nesses 3 versículos. Absolutamente todos nós, eu, você e qualquer um de nós. Nós nascemos assim. E por mais que a gente possa ser moralmente aprovado na visão desse mundo, por mais que nós possamos ser pessoas eticamente corretas, possamos ser um bom cidadão, nós nunca vamos sair desse estado de mortos. Isso faz parte da nossa natureza. Porém, por mais que a nossa situação seja complicada, enquanto homens, quando nós vemos aqui o que nós éramos, as coisas começam a mudar a partir do versículo 4. E a partir do versículo 4, nós não vemos mais quem nós éramos, mas nós começamos a ver o que Deus fez por nós. Olha o que está escrito a partir do versículo 4. Ele já começa dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, por mais que nós estivéssemos mortos, entregues à nossa carne, perdidos nesse mundo caído, completamente perdidos em nossos desejos e nossas vontades, por mais que a única coisa que nós merecíamos era o inferno, era a tormenta, era o castigo, era a condenação, nós podemos ver no versículo 4, mas Deus, tudo muda a partir de então. Tudo muda quando Deus levanta a sua voz. A partir desse momento o pecado ele é vencido, o mundo é vencido, o diabo é vencido, as inclinações da carne são vencidas por causa única e exclusivamente da obra de Deus em Cristo Jesus. Mas Deus é rico em graça, meus irmãos. Deus é rico em misericórdia. E é por causa do seu grande amor que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Mas Deus, é Deus que faz isso. Deus não nos deixa num estado de condenação, num estado de miséria, Ele não nos abandona nessa situação. E essa é a boa notícia do Evangelho. Em Cristo nós podemos vencer o mundo. Em Cristo nós vencemos Satanás. Em Cristo nós vencemos a inclinação da carne. Em Cristo nós somos novas criaturas para a glória de Deus. Eu mereço isso? Certamente não. Você merece isso? Absolutamente não.
Nenhum de nós merecemos absolutamente nada disso. E é maravilhoso nós termos essa consciência de que é sem merecimento algum. O texto nos diz que Deus nos amou. Deus amou você. Deus ressuscitou você. Deus fez com que você assentasse nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como nós lemos no versículos 5 e 6. Meus irmãos, tanto a graça como a misericórdia vem a nós por meio do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Foi no Calvário que Deus demonstrou o seu repúdio ao pecado. Foi no Calvário que Deus demonstrou o seu amor por nós, nós que éramos pecadores, que estávamos mortos completamente em nossos delitos e pecados. Quando o texto diz que Deus nos ressuscitou, é interessante nós notarmos que esse verbo está no pretérito, está no passado. Deus nos ressuscitou. Deus não vai nos ressuscitar, Ele já nos ressuscitou. Meus irmãos, em Cristo nós já ressuscitamos. Em Cristo nós não vamos morrer. Em Cristo nós vamos passar dessa vida que estamos agora para uma nova vida. Deus nos tirou de uma sepultura espiritual em que o pecado nos havia colocado ali. Deus realizou uma ressurreição poderosa, maravilhosa, uma ressurreição espiritual em nós, por meio do poder do Espírito Santo. Quando nós cremos em Cristo, então, nós vemos toda essa obra maravilhosa acontecer e nós passamos da morte para a vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e agora estamos aqui ressuscitados em Cristo. O texto menciona ainda, já no final do versículo 6, ele menciona ainda que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Repare que Deus não apenas nos retirou de uma sepultura da morte e nos ressuscitou, mas também nos exaltou. Isso é fantástico. O que Cristo fez ao carregar sobre si todos os pecados daqueles que foram eleitos pelo Pai, não apenas nos salvou, mas já nos colocou na glória celestial, acima de todo principado, acima de toda potestade. Essa é a obra que Deus fez por nós. Nós merecemos? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Quando nós olhamos para a terceira parte desse trecho que nós lemos, desses 10 versículos, quando nós olhamos a partir do versículo 7, nós temos a resposta de por que Deus fez isso. Se nós não merecíamos, por que Deus fez isso? Por que Deus nos tirou de uma situação de completamente mortos nos nossos delitos e nos colocou em uma situação de ressurreição espiritual? Meus irmãos, Deus faz isso. Deus pega pessoas miseráveis como nós, imundos como nós, pessoas que eram merecedoras única e exclusivamente do inferno eterno, e Deus nos dá vida, nos ressuscita, nos dá uma nova posição em Cristo. Para quê? Para mostrar, olha só, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Quando a gente fala em séculos vindouros, meus irmãos, é para mostrar por toda a história, é para mostrar para sempre, para deixar bem claro para todos, em todo o tempo, o tamanho da riqueza da sua graça para conosco em Cristo Jesus. Deus deixa claro isso em toda a história, em todos os tempos, em todos os momentos da nossa vida, que é Ele quem faz aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Nós estávamos mortos. Meus irmãos, se a salvação fosse conquistada por méritos, por algo que a gente precisasse fazer, nós estaríamos completamente perdidos. Não existe absolutamente nada que nós poderíamos fazer para merecer de alguma forma a salvação. Se a salvação fosse conquistada por méritos, alguém certa vez falou que o céu seria um lugar completamente cheio de soberbos, que seria um lugar onde cada um chegaria para mostrar os seus feitos, para mostrar o seu passado, para apresentar o seu currículo, um lugar completamente cheio de soberbos, onde ali cada um ostentaria as suas obras para se declarar merecedor. Nós não podemos nunca esquecer, meus irmãos, que a salvação é um presente. A salvação é um presente, ela não é uma recompensa, não é uma troca por aquilo que nós fazemos, ela é um presente. E para reforçar isso, o próprio apóstolo Paulo ele faz 2 negações, nos versículos 8 e 9. Primeiro, ele deixa claro que a salvação não vem de nós, a salvação é um dom de Deus.
E logo em seguida, ele vai afirmar que ela não vem de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe disso. Meus irmãos, quando nós de alguma forma condicionamos a salvação a qualquer obra humana, nós afirmamos que a obra que já foi realizada por Jesus Cristo ela é insuficiente. Nós estamos tentando de alguma forma complementar essa obra, que ela é perfeita, que ela é completa. Nós não temos nenhuma condição de acrescentar nada à perfeita e completa obra de Cristo. A obra já está feita. Não existe mais necessidade de sacrifícios, de rituais. Nós já fomos reconciliados com Deus. Tanto a fé como a salvação são dádivas que nós recebemos de maneira maravilhosa do próprio Deus. Não há nada que possamos fazer. Por fim, meus irmãos, é importante ressaltarmos também que a salvação é pela graça, mas também por meio da fé. E aqui é interessante nós vermos que a salvação ela não é por causa da fé, mas ela é por meio da fé. Ela é mediante a fé. Paulo aqui deixa claro para a gente que não é qualquer tipo de fé. A questão central não é a fé em si, mas é o objeto da fé. Não é a fé na fé, não é a fé por si mesmo, não é a fé nos ídolos, não é a fé nos ancestrais, não é a fé nos rituais, não é a fé na nossa religiosidade, não é a fé numa confissão positiva, não é a fé nos nossos méritos, mas é a fé em Cristo. A fé em Cristo como nosso único, como nosso verdadeiro Salvador. Meus irmãos, diante de tudo isso que falamos hoje, de quem nós éramos, daquilo que Deus fez por nós e do porquê que Ele fez isso, nós podemos pensar em algumas coisas. Primeiramente, quem é você? Será que você está em Cristo? Se você não está em Cristo, meu irmão, entenda que você nunca vai conseguir dessa situação de morte espiritual. A situação ela é muito mais forte que você. Você sozinho, por sua própria força, você nunca vai conseguir essa situação, porque você está morto em seu delito e em seu pecado. Talvez você seja um bom cidadão, você seja um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom patrão, um bom empregado, um bom marido, uma boa esposa. Talvez você nunca passou num sinal vermelho, talvez você nunca atrasou o imposto, talvez você está com todos os seus boletos pagos lá no banco. Tudo isso, meus irmãos, se não for por Cristo, se não for pela graça do nosso Deus, vai para o inferno junto com você. Não temos outra escolha. Tudo que você venha fazer, se você não está em Cristo, não vai adiantar. Nada disso que você venha fazer vai servir, porque você não é salvo pelas suas obras. Você não é salvo pelas suas qualidades, pela sua personalidade, pelo seu jeito, mas você é salvo pela graça do nosso Deus. Mas e você que está em Cristo? Nós que podemos dizer, não, eu estou em Cristo. Será que nós temos realmente vivido essa nova vida em Cristo? Será que você tem vivido realmente essa vida santa? Essa vida daqueles que foram vivificados, ressuscitados, que foram colocados diante do trono de glória pelo Pai? Será que viver em santidade tem sido o seu prazer? Meus irmãos, se nós não temos prazer de viver em santidade aqui nessa terra, o que é que nós vamos fazer na eternidade? Nós precisamos ter prazer de viver em santidade. E é interessante nós entendermos que uma coisa, em hipótese alguma, vai excluir a outra. A soberania de Deus de salvar os mortos nos seus delitos e pecados não anula a nossa responsabilidade de vivermos aqui uma vida santa diante do Senhor. Meus irmãos, nós lemos mais cedo, que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Romanos 8, 29 fala, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Será que nós temos buscado ser a imagem de Cristo? Será que realmente eu tenho vivido a minha salvação para a glória de Cristo? Meus irmãos, enquanto um descrente ele anda segundo o curso deste mundo, o crente, ele anda nas obras que Deus mesmo preparou para ele de antemão. Isso quer dizer que Deus tem um plano para a nossa vida e que nós podemos realizar esse plano em vida, esse plano que Deus traçou para nós.
É evidente que Deus nos ordenou que andássemos em santidade, nos ordenou a ser santos. Ele não faria isso sem providenciar os meios para tal. O privilégio de sermos santos, de andarmos em santidade é nosso. Nós precisamos assumir essa responsabilidade de sermos santos, de andarmos segundo a vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, nós experimentamos a plenitude do gozo que Cristo prometeu àqueles que vivem em obediência. Que nós possamos realmente nos alegrar, nós possamos realmente sermos gratos, porque estávamos mortos, mas fomos ressuscitados em Cristo Jesus. E agora nós podemos andar segundo as boas obras que Ele de antemão já preparou. Que nós possamos ter essa consciência a cada dia, possamos obedecer o seu mandamento de vivermos em santidade a cada dia. Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus eterno, nós, como dizemos agora há pouco, nós estávamos mortos, Pai, mortos nos nossos delitos, mortos nos nossos pecados, mortos espiritualmente, afastados de Ti, longe da presença do Senhor, longe da vontade do Senhor, filhos da ira, filhos da desobediência. Mas neste momento, Pai, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor nos resgatou dessa morte. Como nós lemos, o Senhor nos ressuscitou, o Senhor nos fez andar em lugares celestiais, Pai. Sabemos que não somos merecedores, sabemos que pelo nosso mérito a única coisa que mereceríamos seria a condenação, seria o castigo, seria a ira, mas sabemos que a Sua graça, que a Sua misericórdia, que o Seu amor por nós superabundou, Pai, mesmo onde abundava o pecado. Somos gratos a Ti por isso, Deus. Te louvamos, Te exaltamos, porque não merecemos e mesmo assim o Senhor nos amou, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.